No capítulo anterior, Gojo conseguiu exterminar a Hanami. Após isso, ele virou para o Jugo e perguntou quem era o próximo. Hoje irei resumir o capítulo 86 do mangá de Jujutsu Kaisen. Mas antes de conferir, deixa o like brabo se você já é de casa. Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. Bom, o capítulo inicia com a Mei Mei usando seus corvos para, através deles, espionar dentro da barreira. Do lado de fora, Yuji perguntou o que ela estava fazendo, já que eles estavam com pressa. O Yui disse para ele ficar quieto, já que a sua irmã estava dividindo sua visão com os corvos. Ela tem que se concentrar nisso. Mei Mei então disse que ela não se importava com isso e que ele poderia falar. Então, nesse momento, um de seus corvos foi destruído. A mesma disse que ela tinha entendido, mais ou menos, e perguntou ao Yuji Tadori se ele preferia matar um monte de humanos transfigurados, fracos, ou exorcizar um espírito amaldiçoado forte. O mesmo então ficou sem palavras, e a mesma disse que ela apostava que ele escolheria o segundo. Mei Mei então disse que os humanos transfigurados estavam vagando e atacando no subsolo 4 e que ela achava que a maioria dos civis estavam na plataforma Fukutoshin, no subsolo 5. Yuji, assustado, perguntou se ela achava isso. A mesma disse que os corvos que ela tinha usado estavam empregados de energia amaldiçoada. Ela não conseguia enxergar no subsolo 5. Sendo assim, ela achava que os civis não tinham outra escolha a não ser fugir para os andares de baixo, já que eles estavam sendo perseguidos, e que os seus corvos foram derrubados entre o subsolo 1 e 2. Sendo assim, o usuário de maldição, o espírito amaldiçoado que lançou a barreira, deveria estar lá. Talvez eles estavam lá para eliminar os civis que tinham escapado para cima. Também era difícil de dizer o porquê que eles estavam lá, ou o que eles estavam escondendo no subsolo 5. E o Yuji então perguntou se aquele cara estava lá embaixo, no subsolo. A mesma disse que ela não poderia dizer se os corvos foram mortos antes que ela pudesse encontrar o cara do rosto retalhado. Mas ele deveria estar considerando que havia alguns humanos transfigurados. Poderia ser uma má ideia eles dividirem suas forças, mas se eles hesitarem demais, os humanos no subsolo 4 poderiam morrer. Então ela e seu irmão usariam a 7ª entrada para chegarem diretamente no subsolo 4 e resgatar os civis. E disse para o Yuji que se as coisas ficarem ruins, era para ele ir para o subsolo 4. E que no melhor do cenário, até eles se verem de novo, a barreira terá sido removida, libertando assim os civis. E eles descobririam qual é o objetivo de quem que quer que seja no subsolo 5. Então Yuji entrou e disse para ela não se preocupar, ele não iria mais perder de novo. Então às 9h03 da noite, na estação do metrô de Tóquio, em frente ao templo Meijin no subsolo 2, Yuji se deparou com uma maldição. A mesma estava devorando e perguntou por que ele estava olhando. A maldição perguntou se o Yuji era um feiticeiro, mas o Yuji disse que ele sabia que tinha um espírito amaldiçoado com o rosto retalhado naquele local e perguntou aonde ele estava. Yuji se confundiu com suas palavras e disse que era um espírito com umas cicatrizes no rosto. A maldição disse que ela sabia quem era, pois era esperta, e que o Mahito estava lá embaixo e que ele estava protegendo a barreira. Yuji disse que o nome dele não importava e se lembrou das palavras do Gojo, que técnicas de barreiras eram difíceis, até mesmo ele conseguia fazer somente 2, e que tinha caras bem fortes que não conseguiam fazer nem pelo menos uma. Então, bem sério, Yuji em seu pensamento se perguntou se aquela maldição conseguiu fazer 2 barreiras. Sendo assim, isso era estranho. Então o mesmo avistou um objeto no chão e disse que a maldição não tinha falado nem lançado ou tinha invocado. Protegendo foi o que ele disse. Sendo assim, isso era bem suspeito e que ele iria rasgá-la. Então o espírito amaldiçoado disse que o Jujutsu de Mahito não era bom, pois humanos que mudaram seu formato corporal tinham um gosto horrível. Então rapidamente Yuji meteu um chutão na maldição e a mesma bateu de frente com ele. Yuji disse que eles eram cretinos e era para eles pararem de subestimar os humanos.
A maldição então perguntou ao mesmo se ele sabia qual tipo de maldição era ela, e que aqueles que não eram espertos são os primeiros a morrerem. Então, espantado, o Yuji perguntou se ela parecia com um gafanhoto amaldiçoado. Então a maldição ficou em choque e disse que ele era um cara muito esperto.